Esta mulher foi torturada por 20 excruciantes horas por se manifestar contra um cartel muito conhecido. Então, ela foi jogada em uma cela de prisão e recebeu um processo falso para ser silenciada permanentemente. Mas o que ela fez a seguir chocou a todos, incluindo seus torturadores. Aqui estão 10 vezes em que os cartéis mexeram com os influenciadores errados. Dezembro de 2005, Cancún, México. A jornalista Lídia Cátio caminhava para seu carro quando homens armados a cercaram. Eles mostraram distintivos da polícia, mas seus olhos mostravam outra coisa. Eles estavam ali para silenciá-la para sempre. 20 horas de tortura estavam prestes a começar. Apenas 6 meses antes, Cátio publicou Os Demônios do Éden, expondo uma rede de tráfico que alcançava os mais altos níveis do poder mexicano. Ela citou nomes: governadores, senadores, empresários e cartéis de drogas. Eram homens que compravam e vendiam crianças como mercadoria. E agora, eles a queriam morta. Os policiais a levaram por centenas de quilômetros de Cancún a Puebla, parando repetidamente para torturá-la. O objetivo deles era fazê-la confessar que seu livro era uma mentira. Se me desaparecen en el mar, mi familia va a pasar toda su vida buscándome. Y enamoradísima me divorcié del único hombre con el que me he casado, que estuvimos 13 años juntos, porque yo sabía... Por 20 horas, eles debateram se deveriam matá-la. A certa altura, eles até fizeram uma ligação para o chefe, que era ninguém menos que o governador de Puebla. Mas Cátio passou anos se preparando para este momento. Ela havia documentado cada ameaça e fotografado cada agressor. Além disso, sua equipe de 43 mulheres no abrigo de alta segurança que ela administrava foi treinada da mesma forma. O que seus torturadores não sabiam era que Cátio já havia entregado todas as suas evidências a jornalistas internacionais. Ela gravou um vídeo dizendo: "Se me matarem é por causa disso." A tortura continuou, mas a mente de Cátio permaneceu lúcida. Esta não era sua primeira ameaça de morte, e não seria a última. Finalmente, após uma excruciante sessão de tortura de 20 horas, seus sequestradores decidiram deixá-la ir. Mas ela ainda não estava livre. Na verdade, ela foi levada para uma prisão próxima em Puebla, onde mais tarde descobriria que seria acusada de difamação. Mais tarde no tribunal, Cátio testemunhou por 7 horas contra os próprios homens responsáveis por sua tortura. Queriendo estar bien, yo estaba bien. Yo tengo muchos problemas de salud como consecuencia de todo el trabajo que he hecho. Sua calma vinha de saber que ela representava algo maior. Atrás dela estavam as mães que perderam filhos, as meninas que foram vendidas por $3.000. Ela era o escudo delas. They were buying and selling children from Mexico, from Florida, and from other countries in Latin America, like Paraguay and El Salvador. A rede que ela expôs era mais sobre poder do que sobre tráfico. Esses homens criaram um sistema de proteção política, imunidade judicial e lavagem de dinheiro. Cátio entendia o preço de sua investigação. Ela já vinha sendo ameaçada há anos por meio de seus programas de rádio e TV, onde expunha abusadores, enquanto protegia a identidade das vítimas. Mas isto era diferente. Isto chegou ao secretário do Interior, o homem que controlava a Polícia Federal do México. Depois de sobreviver à tortura, Cátio não recuou. Ela lutou contra as acusações de prisão falsa e venceu. Então ela foi atrás de seus torturadores um por um. E os policiais que a torturaram, juntamente com o governador que ordenou, foram todos presos. Mas o custo foi tudo. Seguiram-se 7 tentativas de assassinato. Seus cães foram envenenados, e sua vida se tornou uma série de casas seguras e guarda-costas. Finalmente, em 2019, após sobreviver a outra tentativa de assassinato, Cátio tomou a decisão mais difícil. Ela foi para o exílio. Pérdida monumental cuando te exilias. Me dijo un médico aquí que yo tenía el síndrome de la exiliada, que es que quedas con el corazón partido. Cátio continua investigando até hoje da Espanha. Ela expôs redes de tráfico em 147 países, escreveu vários livros e ganhou mais de 60 prêmios internacionais. Mas toda noite, ela sonha em voltar para o México. Seus ex-colegas a chamam de covarde por ter partido. Eles a prefeririam como um símbolo, mais uma jornalista morta. Mas Cátio escolheu algo mais difícil que o martírio. Ela escolheu viver e continuar lutando. Y viven de nuestro miedo, ¿no? Nos dan de comer miedo y nosotros les retribuimos con la parálisis, ¿no? Con la parálisis en la opinión, con la parálisis... Hoje, Kamel Nassif, o homem que teria orquestrado sua tortura, anda livre, solto pelo atual governo mexicano. Mas Cátio tem um mandado da Interpol para sua prisão em outros países, e ela continua caçando. Enquanto isso, o próximo item desta lista também está fazendo uma caçada séria. A única diferença, eles estão caçando informações para ajudar as pessoas que estão lutando a boa luta. E eles são tão bons em esconder seus rastros que ninguém sequer sabe seus nomes. Março de 2010,
México. A tela de um computador brilha em um quarto escuro. Mãos anônimas digitam detalhes de um massacre que não vai aparecer no noticiário da manhã. 14 corpos foram encontrados, dos quais 3 estavam sem cabeça. E em minutos, milhares leriam o que a mídia mexicana estava aterrorizada demais para reportar. Um pequeno site chamado Blog del Narco acabara de entrar no ar, e a guerra às drogas no México nunca mais seria a mesma. A grande mídia já havia se rendido. Depois que os cartéis mataram 72 jornalistas entre 2000 e 2010, a maioria dos jornais parou completamente de cobrir a violência do tráfico. As emissoras de TV olhavam para o outro lado, e os jornalistas tinham bons motivos para temer por suas vidas. 5,000 y 40,000 pesos. No es caro. Entonces tenemos presión. Lately, we've fallen victim to criminality, to abuse of power, situations that are beyond our control. As a media worker, I'm very worried. I trust in the authorities and ask them to do their job as they should. Nesse silêncio, surgiu uma simples página do Blogspot, que ousou documentar tudo. As postagens eram clínicas, quase médicas em sua precisão, sem editorialização, sem sensacionalismo. Apenas fatos que os cartéis não queriam que fossem publicados. 3h47 da manhã. 5 membros dos Lozetas executados em Tamaulipas. Corpos apresentam sinais de tortura. 11h23 da noite. Comboio de 20 caminhões visto indo para o norte na rodovia. 85, insígnias do cartel do Golfo visíveis. Aviso aos moradores de Reynosa. Tiroteio esperado esta noite entre 8 e 10 da noite. Permaneçam em casa. Em poucos meses, o Blog del Narco conseguiu se tornar a fonte de notícias mais lida do México. Os cidadãos finalmente tinham informações em tempo real sobre a zona de guerra em que viviam. Eles podiam verificar quais rotas eram seguras e quais bairros evitar quando a violência estava por vir. Os cartéis ficaram furiosos. O poder deles dependia do controle da informação. Agora, alguém estava expondo suas operações para milhões. As ameaças de morte começaram imediatamente. Os comentários inundaram. Nós sabemos quem você é. Sua família vai pagar. Pare de postar, ou vamos esfolá-lo vivo. E o Blog del Narco postou todas elas. Mas então veio a caçada. Os cartéis estavam desesperados para descobrir quem estava por trás do site. Mas o blogueiro, ou blogueiros, aprendeu com as vítimas anteriores. Eles usaram servidores proxy, conexões criptografadas e Wi-Fi público de locais diferentes. Eles nunca encontravam as fontes pessoalmente e aceitavam pagamento. 2011 trouxe o maior teste deles. Maria Macias, uma jornalista de 39 anos, que moderava um fórum semelhante, foi encontrada morta. Sua cabeça foi colocada em seu teclado com um bilhete. Eu sou a garota de Laredo e estou aqui por causa das minhas reportagens. O Blog del Narco postou as fotos junto com a história, para a surpresa de muitos que acompanhavam suas matérias. Estava claro que eles não tinham intenção de desacelerar. 2013, o Blog del Narco tornou-se grande demais para ser morto. A mídia internacional começou a citar suas histórias, e até as autoridades os usavam para obter informações. Mas a pressão era esmagadora. As postagens se tornaram irregulares. Às vezes, semanas se passavam em silêncio. Isso fez com que seus seguidores temessem o pior. Então, em 2013, uma mensagem enigmática apareceu. Ainda estamos aqui. Sempre estaremos aqui. Mas o custo aumenta a cada dia. O blogueiro revelou que havia perdido amigos, familiares, tudo. Eles viviam em constante movimento, nunca ficando em um lugar por muito tempo. Em 2014, uma repórter que usava o pseudônimo de Lucy Brown afirmou fazer parte do Blog del Narco e fugiu para a Espanha em busca de asilo. Mas as postagens continuaram, sugerindo que várias pessoas administravam o site. A identidade real, ou identidades, permaneceu desconhecida. Hoje, o Blog del Narco ainda existe, embora as postagens sejam esporádicas. Seu legado vive em dezenas de sites semelhantes e uma rede inteira de observadores anônimos documentando o que os cartéis fazem na escuridão. Agora, o próximo item desta lista não é exatamente uma pessoa. É um coletivo sem rosto que fez o que nenhum exército poderia. Eles conseguiram fazer os cartéis implorarem por misericórdia. E essa é uma história que vale a pena contar. Outubro de 2011, Veracruz, México. Uma figura mascarada aparece no YouTube falando através de um modulador de voz. Lozetas, vocês cometeram um erro grave. Nós somos o Anonymous. Nós não perdoamos. Nós não esquecemos. Os hackers haviam acabado de declarar guerra ao cartel mais violento do México. ¿Puede un grupo de hackers tener el suficiente poder como para declarar la guerra a un grupo criminal? Al parecer sí. Eso fue justamente lo que hizo un grupo autodenominado Anonymous Iberoamérica. Na era das redes sociais,
Você não precisa de milhões de seguidores para ser um influenciador. Às vezes, tudo o que você precisa é uma máscara de Guy Fawkes e a capacidade de destruir vidas com um toque de tecla. O Anonymous vinha observando enquanto os Lozetas aterrorizavam o México. Eles assistiram jornalistas serem assassinados, blogueiros desaparecerem e qualquer um que se manifestasse contra o cartel acabar enforcado em pontes ou pior. Mas então os Zetas cometeram um erro crítico. Sequestraram um membro do Anonymous em Veracruz. A resposta dos hackers foi rápida. Eles lançaram a Operação Paper Storm e emitiram um ultimato. Queremos que la Marina y el Ejército sepan que estamos cansados del grupo delictivo de los Zetas, que se han dedicado a secuestrar, robar y extorsionar en diversas formas, una de ellas el derecho de piso. Esta não era uma ameaça vazia. O Anonymous já havia hackeado bancos de dados governamentais, servidores corporativos e agências de inteligência em todo o mundo. E agora eles haviam voltado suas habilidades contra os cartéis. Os Lozetas nunca haviam enfrentado um inimigo como este. Você não pode atirar em uma rede descentralizada. Você não pode intimidar pessoas escondidas atrás de 7 proxies em países que você nem consegue pronunciar. Mas os Zetas tinham sua própria divisão cibernética, e eles começaram a caçar. O que se seguiu foi a primeira ciberguerra do mundo entre hackers e um cartel de drogas. Membros do Anonymous relataram carros estranhos do lado de fora de suas casas. Endereços de IP foram rastreados, e alguns hackers até desapareceram completamente. Os Zetas emitiram sua ameaça. Para cada nome divulgado, eles matariam 10 pessoas inocentes em Veracruz. Dentro do Anonymous, o pânico se espalhou. Membros discutiam em salas de bate-papo criptografadas. Alguns queriam prosseguir com o vazamento de dados, enquanto outros percebiam que estavam brincando com forças que não entendiam. Recebemos manifestações de solidariedade, bem como as vozes de pessoas clamando por ajuda. Essas demonstrações de apoio servem como um poderoso lembrete de que não estamos sozinhos em nossa luta. Mas apoio não pararia balas. Conforme novembro se aproximava, o prazo para divulgar os dados, membros do Anonymous começaram a recuar. A operação, que começou com dezenas de hackers, diminuiu para apenas um punhado. Então, inesperadamente, os Zetas piscaram primeiro. Eles libertaram um membro do Anonymous, sequestrado sem nenhuma explicação. Apenas o deixaram em uma esquina, pedindo ao Anonymous para recuar em troca. O Anonymous declarou vitória e cancelou a Operação Paper Storm. Ambos os lados recuaram, entendendo que quase haviam desencadeado uma guerra total. E embora o impasse possa ser considerado um final feliz, ele revelou algo crucial, que até os cartéis temiam a exposição. O Anonymous havia encontrado a fraqueza deles, não com armas ou governos, mas com informação. Hoje, os cartéis mexicanos empregam equipes completas de cibersegurança. Acontece que o que eles aprenderam em 2011 é que, na era digital, um adolescente com um laptop pode ser mais perigoso do que um cartel rival com armas automáticas. Mas enquanto o Anonymous lutou com teclados e códigos, nossa próxima influenciadora descobriria que fugir não precisa significar derrota. Outubro de 2013. Cidade do México. 11 pistoleiros cercaram uma casa, com armas em punho. Eles procuravam pela jornalista Anabel Hernández, que acabara de expor funcionários do governo na folha de pagamento do cartel de Sinaloa. Hernández não estava em casa naquele dia, mas seus guarda-costas estavam. Acontece que os agressores invadiram a casa errada, a do vizinho dela. Quando finalmente perceberam o erro, pegaram um dos guarda-costas de Hernández e o espancaram por horas antes de jogá-lo na rua. E embora não tenham alcançado o alvo pretendido, a mensagem deles foi clara: sabemos onde você mora. Este ataque deixou Hernández tão abalada que ela foi forçada a tomar uma decisão que ninguém deveria ter que tomar. In that moment, for me, was the time to leave Mexico. Not because me, because I became conscious that I was dangerous for the people around me. 3 anos antes, Hernández publicou Los Senhores del Narco, um livro que citava nomes, não apenas traficantes de rua ou soldados do cartel, ministros do governo, chefes de polícia, comandantes militares, todos recebendo dinheiro do cartel. One of the most powerful men in the government want to kill me, because I reveal in my book that he was in the payroll of the Sinaloa cartel. Como resultado, o governo mexicano decidiu dar-lhe guarda-costas, o mesmo governo cuja corrupção ela estava expondo, mas Hernández chamou as coisas pelo nome. Um jornalista que precisa andar com guarda-costas é uma vergonha para qualquer nação. As ameaças de morte começaram imediatamente após o lançamento do livro. Hernández começou a receber telefonemas e notou homens seguindo seus filhos para a escola em várias ocasiões. E então veio o ataque à casa.
11 homens armados foram enviados para matá-la em sua própria casa. I think that the group thought that I was there because my bodyguards were taking care of my house. One of them disappeared. One of my bodyguards was taken and beaten for a long time. Após este ataque, Hernández teve que fazer uma escolha difícil, ou ficar no México e esperar pela próxima tentativa, ou deixar tudo para trás e continuar investigando do exílio. Ela escolheu o exílio, mas no que dizia respeito aos cartéis, isso não significava que eles venceram. Hernández continuou seu trabalho da Europa. Ela iniciou novas investigações, que renderam novas revelações sobre as conexões entre cartel e governo. Os cartéis pensaram que a distância a silenciaria, mas estavam errados. I hope that my work can help to the people to understand what is happening. And if the people understand what is happening, the people can change the things. Hernández permanece no exílio até hoje, ainda publicando investigações que abalam a estrutura de poder do México. O governo ainda oferece a ela proteção, a mais recente sendo um colete à prova de balas. Ela não o usou nenhuma vez. Mas enquanto Hernández decidiu enfrentar alguns dos homens mais violentos do mundo, nosso próximo item dá ao ditado: se não pode vencê-los, junte-se a eles. Um significado totalmente novo. As an actor and a filmmaker, I cannot say no. You know, it's a big opportunity to have, for the first time, someone tell his story, being alive, being the biggest drug lord. 2 de outubro de 2015, Montanhas Mexicanas. Kate Del Castillo senta-se em frente ao chefão do tráfico mais procurado do mundo, discutindo os direitos de um filme. Câmeras escondidas gravaram cada palavra, mas o que ela não sabia era que a inteligência mexicana também estava observando, e eles estavam prestes a capturar o fugitivo mais procurado do mundo. Kate pensava que estava apenas buscando o papel de sua vida. Nascida na realeza do entretenimento mexicano em 1972, Kate passou décadas lutando contra o estereótipo. Ela se mudou para Hollywood, estrelou La Reina del Sur como uma rainha do tráfico e construiu uma carreira interpretando mulheres poderosas. Mas agora ela mirava em algo mais ambicioso. Ela queria produzir a cinebiografia de El Chapo. A conexão começou com um tweet. Em 2012, Kate escreveu: "Hoje acredito mais em El Chapo Guzmán do que nos governos que escondem verdades de mim." A mensagem viralizou, mas um leitor em particular prestou atenção especial: o próprio El Chapo. 3 anos depois, os advogados de El Chapo entraram em contato. O chefão do tráfico queria contar sua história e queria que Kate a produzisse. Quero deixar em claro el contenido de esta entrevista es exclusivo para la señorita Kate Del Castillo y el señor Sean Penn. Ela viu a oportunidade de criar algo sem precedentes. O que ela não viu foram as equipes de vigilância que já observavam cada movimento seu. A inteligência mexicana monitorava suas comunicações desde o tweet, e quando interceptaram mensagens sobre um possível encontro, viram sua chance. El Chapo havia escapado da captura por 13 anos, fugindo de uma prisão de segurança máxima 2 vezes. Mas seu ego seria sua ruína. Kate marcou o encontro por meio de mensagens criptografadas. Ela trouxe o vencedor de 2 Oscars, Sean Penn, para escrever um artigo. Eles pensaram que estavam sendo cuidadosos, trocavam de carro com frequência e usavam telefones descartáveis. Mas o governo os rastreou de qualquer maneira. 2 de outubro de 2015, em algum lugar nas montanhas da Sierra Madre, Kate e Penn passaram 7 horas com El Chapo. Eles discutiram sua vida, seus negócios, bem como seu desejo pela fama de Hollywood. El Chapo foi charmoso e parecia ansioso para impressionar a atriz que o havia defendido publicamente. Ele deu a ele seu número de telefone pessoal, começou a enviar mensagens de texto diretamente para Kate. Até mandou mensagens elogiando-a. Em uma mensagem, El Chapo disse: "Tenho fé de que você ficará confortável. Cuidarei de você mais do que dos meus próprios olhos." Ao que Kate respondeu: "Fico tão comovida que você diga que cuidará de mim. Ninguém nunca cuidou de mim." As autoridades permitiram que as comunicações continuassem. Ficou aparente que El Chapo estava tentando impressionar Kate, e como resultado, ele se tornou descuidado. But it's a little seductive, that line, isn't it? When your life is in risk, I don't think so. Ele acabou cometendo vários erros de novato, como revelar locais, mencionar associados e, o pior de tudo, divulgar seus planos de viagem ultra secretos.
Esses mesmos textos marcariam o início de seu fim. O 8 de janeiro de 2016, fuzileiros navais mexicanos invadiram o esconderijo de El Chapo em Los Mochis. Ele escapou pelos esgotos, mas foi capturado algumas horas depois. E quando as autoridades revelaram como o encontraram, um detalhe se destacou. Suas comunicações com Kate Del Castillo foram tão cruciais quanto a própria operação. A intenção de Guzmán de fazer um filme biográfico, para o qual ele estabeleceu contato com atrizes e produtores, foi um aspecto fundamental que nos permitiu localizá-lo, anunciou o procurador-geral. Após a prisão de Chapo, o mundo de Kate explodiu. Ameaças de morte inundaram suas redes sociais. Apoiadores do cartel a culparam pela captura de El Chapo. O governo mexicano a investigou por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Ela nem pôde voltar ao México e sua carreira estava em ruínas. Mas o pior de tudo, sua vida agora estava em perigo. Quando a investigação não encontrou evidências de atividade criminosa, ela processou o governo mexicano por assédio e difamação. Em entrevistas, Kate afirmou que era apenas uma atriz tentando contar uma história e que não tinha ideia de que era uma isca em uma operação de inteligência de anos. O governo a usou como um recurso involuntário e depois a jogou aos lobos quando a missão foi bem sucedida. Eu não estava ciente dessa situação, estava apenas tentando fazer um filme. Hoje ela vive sob segurança constante. E no que diz respeito a El Chapo, foi sua vaidade, ou mais especificamente sua necessidade de ser lembrado, de ter sua história contada por belas atrizes, que se provou ser sua maior fraqueza. E Kate Del Castillo provou ser a isca perfeita, quer ela soubesse ou não. Nosso próximo influenciador enfrentaria um desafio diferente, ou enfrentar o cartel de frente, ou perder tudo pelo que trabalhou. 10 de setembro de 2023. Tijuana, México. Faixas apareceram da noite para o dia por toda a cidade. Letras pretas em lençóis brancos penduradas em viadutos e coladas em paredes. Elas diziam: "Isto é para você, Peso Pluma. Abstenha-se de se apresentar em 14 de outubro. Será sua última apresentação por causa de sua língua solta e desrespeitosa. Se você se apresentar, quebraremos sua cara." Elas eram assinadas pelo CJNG. Peso Pluma estava programado para se apresentar naquela noite para 100 mil fãs. O jovem de 24 anos havia se tornado a maior exportação musical do México, com 50 milhões de ouvintes mensais no Spotify. So the biggest right now, Peso Pluma, the biggest narco corrido singer, is dedicated several songs to the Chapitos. They like to be in the limelight. They like to be narco. Mas ele cometeu um erro crucial. Citou o nome do chefe de cartel errado. Veja bem, no México, os narcocorridos podem parecer canções simples, mas, na verdade, são sentenças de morte esperando para acontecer. Chalino Sánchez aprendeu isso em 1992, quando leu sua própria ameaça de morte no palco e foi executado horas depois. Yossi Locote descobriu isso em 2018, quando o CJNG o desmembrou por simplesmente mostrar apoio a um de seus rivais em um de seus videoclipes. Left SM descobriu apenas algumas semanas antes do show de peso, quando 3 homens mascarados o executaram em sua própria casa. O padrão era sempre o mesmo: elogie o cartel errado e morra por isso. O CJNG controlava toda a Tijuana, e Peso Pluma acabara de elogiar seu rival, El Chapo, do cartel de Sinaloa. E para piorar as coisas, Peso era de Jalisco, também conhecido como o estado natal do CJNG. Eles viram sua menção a Sinaloa como a traição final. As ameaças escalaram rapidamente. Primeiro as faixas, mensagens para sua equipe. Depois, homens aparecem nos locais fazendo perguntas. Horas antes do show, com os fãs já se reunindo no local, Peso Pluma fez algo que muitos rappers antes dele não fizeram. Ele ouviu os avisos. Mexican singer postponing several shows because of death threats in one of those concerts. Sua equipe divulgou um comunicado citando preocupações com a segurança. Os fãs ficaram desapontados, mas entenderam. No México, quando os cartéis emitem avisos, você escuta, ou acaba como Chalino, Yossi e Left. O cancelamento custou a Peso Pluma milhões em vendas de ingressos, mas salvou sua vida. Ao contrário dos narco-rappers que vieram antes dele, Peso Pluma entendeu a situação. Ele adiou toda a sua turnê mexicana e deixou o país discretamente. Nenhuma última apresentação desafiadora e nenhuma escolha de orgulho, em vez de sobrevivência. O CJNG deixou seu recado e Peso Pluma entendeu a mensagem. Hoje, ele ainda se apresenta em todo o mundo, mas evita cuidadosamente certas cidades mexicanas. Seus números no Spotify continuam subindo, mas suas letras mudaram. Ele não está mais citando nomes de cartéis e não está mais escolhendo lados. Mas enquanto Peso Pluma enganou os cartéis cancelando um show, a próxima pessoa nesta lista é conhecida em todo o mundo. E ele está prestes a virar uma indústria inteira contra uma das gangues mais poderosas de seu país.
Anos 80, Aeroporto Internacional de Hong Kong. O Airbus A300 mal havia tocado o solo quando a primeira bala perfurou a fuselagem. Depois outra e outra. Jackie Chan, retornando de Hollywood após fugir de ameaças de morte, observou enquanto membros armados da tríade cercavam o avião. Eles queriam o dinheiro deles e queriam agora. Jackie Chan é um homem que não precisa de apresentações. Mas o que muitos não sabem é que ele não é celebrado apenas por suas notáveis habilidades em artes marciais e filmes de grande sucesso, amados em todo o mundo, mas também por sua corajosa posição contra o crime organizado. Jackie Chan nasceu em Hong Kong em 7 de abril de 1954 e ele esteve imerso na atuação desde muito jovem, tornando-se eventualmente um nome conhecido no cinema de Hong Kong. No entanto, apesar de seu sucesso, Jackie se viu cada vez mais frustrado com as limitações impostas a ele pela indústria, particularmente na época em que era controlada por várias gangues. Chan teve sua cota de desentendimentos com as tríades chinesas ao longo de sua carreira. Eles são uma gangue de crime organizado com uma enorme influência sobre a indústria do entretenimento de Hong Kong. Por décadas, as tríades controlaram a indústria cinematográfica de Hong Kong como mestres de marionetes. Diretores pagavam dinheiro de proteção e atores aceitavam quaisquer papéis que lhes eram designados, mas aqueles que se recusavam geralmente desapareciam. Com isso, Chan já havia dito não uma vez. É por isso que ele fugiu para a América em primeiro lugar. Mas agora ele estava de volta, e a mensagem era clara. Ninguém diz não às tríades duas vezes. O que aconteceu a seguir mudaria o cinema de Hong Kong para sempre. Após o tiroteio no aeroporto, Chan tomou uma decisão que chocou a todos que o conheciam. Em vez de contratar guarda-costas ou fugir novamente, ele começou a andar com 3 armas o tempo todo para proteção. A partir daquele momento, eu precisava carregar uma arma todos os dias quando saía. E sua intuição estava certíssima. 2 semanas depois, Chan estava jantando em um restaurante em Causeway Bay quando 20 membros armados da tríade entraram. Eles cercaram sua mesa com armas visíveis sob as jaquetas. Chan alcançou debaixo da mesa, onde havia escondido 2 pistolas. Então ele se levantou, sacou uma terceira arma e disse a eles que as coisas tinham ido longe demais. As tríades não estavam acostumadas com atores revidando, especialmente não com suas próprias armas. I'm the first one to say in the newspaper, I hate the bloody gangster. Mas Chan ainda não havia terminado. Ele sabia que outros atores estavam recebendo o mesmo tratamento. Artistas como Meg Chung, Joey Wong e Jack Chung, todos nomes conhecidos por si só, eram intimidados da mesma forma, e as ameaças só aumentavam. Então Chan fez algo sem precedentes. Gastou $500 milhão contratando proteção da China continental. Não para si mesmo, mas para todos os colegas que estavam sendo ameaçados. Então ele fundou o Sindicato dos Artistas de Hong Kong, criando a primeira resistência organizada contra o controle da tríade na indústria cinematográfica. As tríades cometeram um erro crucial. Eles pensaram que Jackie Chan era apenas mais uma estrela de ação, se fazendo de durão na tela. Mas o que eles não perceberam foi que ele vinha fazendo suas próprias cenas de ação por anos. Lutas reais, ferimentos reais e dor real. E ao contrário de seus filmes, desta vez não havia novas tomadas. Hoje, a indústria cinematográfica de Hong Kong opera livre do controle da tríade, em grande parte graças à posição de Chan. Ele conseguiu transformar sua cena de luta da vida real em um movimento que protegeu uma indústria inteira. Mas enquanto Jackie Chan lutou com armas e organizações, o próximo item desta lista enfrentaria os cartéis com nada além de pura coragem e uma simples boneca. 21 de julho de 2023, Tamaulipas, México. Enquanto milhões corriam para os cinemas para a estreia do filme da Barbie, Délia Quiroa revelou sua própria criação nas redes sociais. Uma Barbie vestida com calças cargo e botas, carregando equipamento de busca e vestindo uma camiseta com a foto de uma pessoa desaparecida. Mas isso não era um produto licenciado do filme. Era o grito de ajuda de uma mãe. A foto na camiseta da boneca mostrava Roberto Quiroa, irmão de Délia, que desapareceu em 2014. E assim como outros 100 mil mexicanos que desapareceram, Roberto simplesmente nunca mais voltou para casa um dia. Em um país onde os cartéis fazem pessoas desaparecerem diariamente, Délia decidiu transformar um brinquedo infantil em um símbolo da epidemia galopante de sequestros no México. Entonces, en ese sentido, pues fue también, ¿no? Para poner el tema sobre la mesa y como un acto de memoria, ¿no? De que a Barbie buscadora
viralizou em poucas horas. Mães que passaram anos procurando por seus filhos, finalmente viram sua luta, refletida na cultura popular. Esta boneca carregava as ferramentas que elas conheciam muito bem: dispositivos de GPS, paz e equipamentos de proteção. Equipamento de sobrevivência para mães forçadas a se tornarem investigadoras forenses. Todo fim de semana, em todo o México, grupos de mães vasculham campos, desenterram covas não marcadas e peneiram ossos. Elas fazem o trabalho que as autoridades locais não fazem, procurando por qualquer vestígio de seus filhos desaparecidos. Muitas encontraram valas comuns de cartéis. Algumas encontraram seus entes queridos, mas a maioria encontra apenas mais perguntas. E a Barbie de Delia capturou essa nova e horrível normalidade. A resposta dividiu o México. Apoiadores elogiaram Delia por forçar as pessoas a confrontar a crise. Críticos a acusaram de explorar a tragédia para obter atenção nas redes sociais. Alguns até disseram que ela estava normalizando a violência ao transformá-la em uma boneca. Mas para Delia, a controvérsia significava que as pessoas estavam finalmente falando sobre os desaparecidos. O momento foi deliberado. Enquanto a Barbimania varria o mundo, Delia conseguiu sequestrar a conversa. A mídia internacional noticiou a história. E, de repente, repórteres que vieram para cobrir um filme estavam perguntando sobre os desaparecidos do México. Os cartéis também notaram. Em Tamaulipas, chamar a atenção para os desaparecidos torna você um alvo. O estado é controlado por facções em guerra do Cartel do Golfo e dos Lozetas. Corpos aparecem diariamente, e aqueles que fazem perguntas, muitas vezes, se juntam aos desaparecidos. Delia conhecia esses riscos muito bem. Outras mães buscadoras foram ameaçadas, atacadas e até mortas por seu ativismo. Mas 9 anos de busca por Roberto haviam eliminado seu medo. Em poucas semanas, outras mães criaram suas próprias Barbies buscadoras. Cada boneca usava a foto de alguém desaparecido. Juntas, elas formaram um exército de testemunhas de plástico para os desaparecidos do México. Delia fez o que anos de protestos não conseguiram. Ela tornou a crise compreensível para pessoas que nunca a haviam vivenciado. Hoje, Delia continua procurando por Roberto enquanto administra grupos de apoio para outras famílias. Sua Barbie buscadora fica em sua mesa como um lembrete de que, às vezes, o protesto mais poderoso vem no menor pacote. 5 de maio de 1968, prisão estadual de Soledad, Califórnia. Danny Trejo está sentado na solitária, enfrentando a pena de morte por agressão. Aos 24 anos, ele já havia passado a maior parte de sua juventude circulando pelas prisões mais violentas da Califórnia, de San Quentin a Folsom e agora Soledad. Mas naquela cela, algo quebrou dentro dele. Ou talvez algo finalmente tenha se curado. O caminho de Trejo até este momento começou cedo. Primeiro negócio com drogas aos 7 anos, vício em drogas pesadas aos 12 anos. No ensino médio, ele esfaqueava crianças no rosto com garrafas quebradas. Os bairros de Los Angeles reivindicaram outra criança, moldando-o exatamente no que as ruas exigiam, que era um sobrevivente disposto a fazer praticamente qualquer coisa. Dentro das prisões da Califórnia, Trejo se viu cercado por membros da máfia mexicana e detentos ligados a cartéis. Em lugares como estes, a violência se torna uma moeda, legenda. If you're going to go to prison, you better make it. There's only 2 kinds of people in prison. There's predator and prey. That's all. If you don't want to be prey, then pay a predator. Os pátios da prisão eram divididos por raça e afiliação a gangues, e desrespeito, geralmente, significava a morte, mas dedurar significava algo pior. Trejo viu detentos serem esfaqueados no chuveiro, espancados em suas celas e jogados de andares superiores. Ele participou de rebeliões na prisão, onde a carnificina era tão severa que os guardas se recusavam a entrar até que a violência se extinguisse por si mesma. Em suas memórias, Trejo descreve a paranoia constante com que teve que lidar como resultado. Você nunca podia relaxar. Cada refeição, cada banho, cada caminhada pelo pátio, você tinha que estar pronto para matar ou morrer. Mas naquela cela solitária em 1968, enfrentando uma possível execução, Trejo fez um pacto desesperado com Deus. Se sobrevivesse, dedicaria sua vida a ajudar outros a escapar do caminho que ele havia tomado. Fui ensinado desde muito jovem que a lealdade é profunda, mas a traição também. A vida nas ruas é um jogo de sobrevivência, mas naquela cela, Deus matou o meu eu antigo. Fez um novo Danny Trejo. Quando Trejo saiu em 1979, a transformação foi real, e em vez de voltar para as ruas, ele decidiu ficar limpo. Seus antigos associados não conseguiam entender. Este era um cara que sobreviveu a rebeliões e ataques de retaliação, e agora ele estava pregando a recuperação. Por 16 anos,
Trejo trabalhou como conselheiro juvenil, palestrando em escolas e reformatórios. Ele mostrava às crianças suas cicatrizes, contava sobre amigos que morreram em guerras de gangues e descrevia a realidade da vida na prisão. You know, the minute you're a rapper, the minute you're a performer, you're no longer a damn gangster. You have just turned into a businessman. Então, em 1985, a vida de Trejo daria outra virada inesperada. Ele acabou em um set de filmagem depois de ser convidado para ajudar um jovem ator a ficar sóbrio. O filme era o Expresso para o Inferno, e eles precisavam de alguém para treinar o ator Eric Roberts a lutar boxe como um presidiário. No segundo em que Trejo tirou a camisa, revelando uma enorme tatuagem de uma mulher de sombreiro no peito, tinta conquistada na prisão, o diretor soube que havia encontrado algo especial, e eles lhe ofereceram um pequeno papel. De repente, o novo durão de Hollywood era Danny Trejo. À medida que a estrela de Trejo ascendia, ele fez uma única exigência inegociável. Seus vilões sempre tinham que morrer horrivelmente na tela. Ele havia interpretado muitos monstros reais para deixar os fictícios vencerem. Todo o contrato incluía esta cláusula: o vilão perde. Enterrei muitos amigos que pensavam que a vida era glamourosa, explicou ele. As crianças precisam ver que não há glória nisso. Mas sua fama também traria alguns desafios inesperados. Seus antigos inimigos o reconheceriam na rua e alguns até queriam testar se o ator de Hollywood havia amolecido. Mas eles aprenderam rapidamente que, embora Trejo tivesse mudado, ele não havia esquecido quem era. Hoje, aos 80 anos, Trejo tem mais de 400 participações em filmes para mostrar. Ele é dono de restaurantes, escreve livros infantis e ainda aconselha viciados. Quando jovens atores perguntam como ele interpreta vilões de forma tão convincente, a resposta de Trejo é muito direta. Não estou interpretando, estou lembrando. E então me certifico de que eles recebam o que merecem. Mas Danny Trejo não é a única pessoa nesta lista que passou de lidar com cartéis obscuros para estar no topo de sua carreira. Na verdade, a próxima pessoa foi catapultada para a fama global após um único encontro aterrorizante. 24 de maio de 2000, do lado de fora de uma casa no Queens, Nova York, uma avó cuida de seu jardim. Seu neto, Curtis Jackson, senta-se por perto. Em segundos, 9 balas atravessariam seu corpo. No entanto, de alguma forma, Curtis conseguiu sobreviver e se tornou um dos nomes mais reconhecidos do hip-hop, um artista mais conhecido como 50 Cent. Antes do tiroteio, Curtis Jackson era apenas mais um garoto do Queens, tentando fazer sucesso no rap. Crescendo nas ruas perigosas de South Jamaica, ele morava com a avó depois que sua mãe foi assassinada, quando ele tinha 8 anos. Desde então, a música e a correria se tornaram sua saída. Em 2000, ele havia chamado a atenção de Jam Master Jay e estava prestes a lançar seu primeiro single, How to Rob, uma música que zombava de rappers famosos, mas outra pessoa também o notou. 50 Cent cresceu no Queens, onde o império das drogas de Kenneth, Supreme McGriff, controlava tudo. A gangue Supreme Team tinha centenas de membros e movia drogas por todos os 5 distritos de Nova York. E no Queens, a palavra de McGriff era lei. McGriff administrava sua organização como uma corporação, e qualquer um que ameaçasse seus negócios acabava morto. Então, quando as letras de 50 Cent começaram a chegar perto demais da realidade, McGriff decidiu enviar uma mensagem. Ele queria mostrar o que acontecia com as pessoas que falavam sobre suas operações, mesmo em músicas. Aquela tarde de maio começou normalmente para a família Jackson. Right behind me is my grandmother's home. I came out like 12 o'clock in the afternoon, May 24th. She was bent over, actually planting flowers in the garden, and I walked over here to sit in. Mas então tudo explodiu em violência. Car pulled up on the side of us. A guy got out the passenger seat of that car, came around behind it and shot through the actual car. 9 balas atingiram 50 Cent a queima-roupa, em sua mão, braço, quadril, ambas as pernas, peito e bochecha esquerda. Uma bala se alojou tão perto de sua mandíbula que afetou permanentemente sua voz, dando-lhe a fala arrastada pela qual ele é conhecido hoje. Oh, you know, it's a life-threatening situation. It's just not. I've seen people going to the hospital under circumstances that were way less intense and not come out. Contra todas as probabilidades, 50 Cent sobreviveu, e as pessoas começaram a chamá-lo de sobre-humano. It doesn't hurt as much as people imagine it hurts because of your adrenaline and how the shock of what's actually going on, it hurts after. A polícia e a mídia o pressionaram para dar nomes,
Mas 50 permaneceu em silêncio. Em vez de buscar vingança, ele canalizou tudo para sua música. I got tired of, in the recovery process, I got tired of being afraid. A recuperação levou 5 meses. 50 teve que aprender a andar novamente, mas também aprendeu outra coisa, como transformar dor em poder. Ele começou a escrever com nova intensidade. Suas mixtapes chamaram a atenção de Eminem, levando a um acordo de $1 milhão. Músicas como In The Club e Candy Shop lideraram as paradas em todo o mundo, e o resto é a história do hip hop. Well, I don't know what the criteria is off of street credibility, or That's if there's something that creates more merit for you. I looked at that experience as something that was unfortunate. Hoje, 50 Cent construiu um império que abrange programas de TV, filmes e empreendimentos comerciais. O tiroteio que deveria encerrar sua carreira apenas o tornou mais forte. E quanto a McGriff, ele agora está cumprindo prisão perpétua. Ele não apenas falhou em matar 50 Cent naquele dia, ao fazê-lo, ele acidentalmente criou uma lenda.